O casamento dela chegou ao fim, ela iniciou uma outra relação, achou que estava fazendo a coisa mais correta, em terminar a relação e se envolver com outra pessoa, mas na verdade era apenas uma repetição de padrão. E esse é o caso que acontece em 90, para não dizer 100%, dos relacionamentos que chegam ao fim ou se tornam insustentáveis. Essa cliente chegou para mim muito aflita, perdida, querendo se encontrar. E eu vou começar essa história do final para o começo, porque assim vai fazer mais sentido. Então, hoje ela está se relacionando com uma pessoa há mais ou menos um ano, e essa pessoa chegou no final dos 13 anos de relacionamento dela, onde ela estava ali mais vulnerável, onde ela já não estava meio sustentável a relação com o parceiro, e essa pessoa veio como se tivesse aberto uma porta para ela, nossa, vai ser a salvação. Então, ela terminou com o marido e foi ficar junto com essa pessoa. E no começo a relação era até boa, mas ela falou, olha, eu me sinto muito revoltada dentro dessa relação. Eu tenho raiva, eu grito, ele me pergunta até mesmo de onde vem toda essa exaltação minha, porque eu não era assim, eu pareço muito revoltada dentro da relação. E eu queria entender por que eu estou tão reativa assim frente a ele, porque antes era tão bom. Então, essa é uma demanda. No último relacionamento dela, com o ex-marido dela de 13 anos, ao longo dessa relação, eram pessoas bem diferentes, mas que se davam bem, era uma boa relação. Ela um pouco mais emotiva, trazendo suas demandas, querendo muito ser vista. Ela cresceu querendo ser vista pelo pai, pela mãe, querendo ser validada. E essa expectativa dela quanto criança não foi 100% atendida. E o marido, o ex-marido, ele é uma pessoa mais centrada, uma pessoa mais direta, uma pessoa mais calculista. Então ele acolhia ela, mas quando ela trazia as demandas, contava os problemas, as coisas do dia a dia, como ela se sentia, muitas vezes a resposta que ele dava, a solução que ele dava para ela, era uma solução que para ela não fazia sentido, porque não era cabível dentro do comportamento e das emoções dela. Olha, você tem que fazer isso, senão isso aqui não vai mudar, mas isso aconteceu só por causa disso. Você tem que olhar isso, talvez se você agisse assim. E todas as vezes que ele dizia isso, foi se criando um empilhamento de carga emocional dentro dela, porque quando ele dizia que ela deveria ser de outra forma para aquela situação não acontecer, ela não se sentia suficiente para ele, ela não se sentia validada, ela não se sentia amada. E essa é uma dinâmica bem comum dentro das relações. Por quê? Porque quando, principalmente a mulher ou qualquer pessoa, na realidade, se abre para outra pessoa, está contando uma situação, ela quer ser escutada, ela quer ser ouvida, ela quer ser acolhida, ela não necessariamente quer a solução. Ela apenas quer colocar aquilo para fora e esvaziar e sozinho encontrar o caminho, encontrar ali o acolhimento, um lugar para poder existir. E quando ele trazia a devolutiva dele, do que ela deveria fazer para solucionar aquilo, ela se sentia profundamente desvalidada, que é a mesma dor que ela tinha lá na infância, que ela buscou o olhar do pai, da mãe, mas esse olhar não veio, não do jeito que ela gostaria, não do jeito que a criança dela tinha essas expectativas. Ou seja, o relacionamento começou aqui e esse relacionamento foi ficando cada vez mais desgastado, porque a cada situação onde ela não se sentia suficiente, desvalidada, ela ia criando um empilhamento emocional que afastava ele dela. Por quê? Quando ela era criança e ela buscava a validação do pai, da mãe, e essa validação não vinha, qual era o comportamento que a criança dela tinha? Se afastar, se fechar, até que ela chegou ali, à adolescência, e ela teve um bloqueio total com o pai e com a mãe. Assim como ela foi criando um bloqueio frente ao marido, porque a mente dela criou um espelhamento do comportamento de coisas que ela viveu antes com a situação que ela estava vivendo agora, criando então um distanciamento, um bloqueio pelos mesmos gatilhos emocionais. Então, quando ela me disse que ficou 13 anos com ele, eu fiz uma pergunta para ela. Olha só, o que aconteceu quando você tinha 13 anos? E aí ela falou, nossa, eu não me lembro, mas quando eu tinha 14 anos, a minha mãe falou que eu comecei uma fase muito revoltada. Eu saí, eu bebi, eu me rebelei com o mundo, eu fazia um monte de coisa, eu não estava nem aí para as regras de casa, eu estava extravasando, rebelando tudo, colocando toda essa revolta para fora. Aí eu falei, 14 anos? Quanto tempo você ficou no seu relacionamento? Ela, 13 anos. Quanto tempo você está nesse relacionamento de agora? Mais ou menos 1 ano. Falei, percebe alguma semelhança? Imediatamente ela ficou completamente paralisada, veio o choro, contato com a experiência. Naquele momento ela percebeu que ela viveu o mesmo ciclo de rebeldia emocional, de repetição emocional da infância dela até os 14 anos, nesse período de relacionamento, onde durante 13 anos ela se sentiu extremamente desvalidada dentro da relação com o marido, e isso foi criando um empilhamento, e ela sempre fazia o que dentro da relação? Se afastava e se isolava, assim como a criança fazia.
E aí, quando chegou 13 anos, para os 14 anos, ela encontrou uma pessoa, mas ela estava revoltada dentro dessa relação, inquieta, rebelando, colocando tudo para fora, descontrolada. Assim como ela entrou no movimento aos 14 anos de se rebelar, porque estava cansada de viver todo aquele processo com os pais dentro de casa. Isso acontece em 90, para não dizer 100% dos relacionamentos. Nossa mente, ela trabalha por remontagens de cena. Então a mente dela aprendeu que naquele ciclo ia viver essa constância emocional de sentimentos. E aí ela criou todo esse cenário dentro da relação, onde mesmo o marido dela, ex-marido, tendo toda a intenção, o acolhimento, ela recebia no mesmo lugar da criança dela que não se sentia validada, mesmo ele estando ali presente. Nós não experimentamos as pessoas, as relações, a vida e todo o resto como eles são. Nós experimentamos de acordo com que a nossa carga emocional permite que a gente experimente. Então ela não conseguia experimentar esse ex-marido como ele realmente era. Ela experimentava ele conforme o reflexo que ela tinha da relação com o pai, a partir do que não atendia às expectativas dela e fazia ela se sentir desvalidada como lá atrás. O mais interessante foi que ela me contou que essa relação estava muito desgastada quando tinha 7 anos de relacionamento. Presta atenção nisso. Quando essa relação tinha 7 anos de duração, ela teve uma crise e eles pensaram em terminar. Foi aí então que eles tiveram um filho. E aí o filho deu essa esperança de resgate do relacionamento e tudo mais. Porém, quando está um caos e vem uma criança, a criança também entra na centrífuga do caos. E aí eu perguntei, o que aconteceu quando você tinha 7 anos de idade? E ela disse, quando eu tinha 7 anos de idade, a minha mãe descobriu um nódulo no seio que poderia desenvolver um câncer. E o médico deu uma recomendação para ela, que se ela tivesse um filho, poderia ser que esse nódulo fosse dissolvido, ou algo do tipo assim, foi o que ela disse. Então a minha mãe engravidou da minha irmã na esperança de dissolver esse nódulo. A hora que ela falou isso, eu perguntei para ela, percebe alguma semelhança? A sua mãe teve um filho para dissolver um nódulo quando você tinha 7 anos. Isso está registrado em você. Quando você estava com 7 anos de relacionamento, para tentar dissolver aquele problema no auge do fervor da ruptura que vocês queriam ter, do divórcio, você engravidou. Como uma esperança de que essa criança também dissolvesse o problema de vocês. Ela ficou paralisada. E naquele momento ela me disse, nossa, eu me sinto apenas um fantoche vivendo toda essa história. E faz tudo tanto sentido, tudo que eu sinto, tudo que eu experimentei. Eu falei, você tá aflita porque o seu sistema emocional nem sabe o que fazer agora depois desse período de 14 anos. Que foi onde você teve esse maior rompimento. O que acontece é que todos nós somos tomados a serviço de nossas cargas emocionais. Enquanto nós não somos conscientes, nós somos reféns de viver padrões infinitos, porque estamos experimentando nós, as pessoas e tudo à nossa volta de um lugar do passado que inconscientemente influencia 100% no que você experimenta agora. Ver é ser livre. E quando eu vejo, eu não consigo desver. Quando nós descobrimos do que ela estava sendo refém, dissolvemos a carga emocional que estava fazendo ela refém, agora é possível um novo comportamento e reorganizar toda essa história. Eu sempre falo que até meados dos 30, 40 anos, a maior parte das pessoas vai estar apenas processando cargas e sofrendo por conta da falta de consciência. Quando nós identificamos, é possível dissolver a carga. Nós fizemos um processo de constelação tanto com o pai, para dissolver essa carga, tanto com o ex-marido, tanto com a filha que estava se sentindo sozinha, não vista no meio dessa história, e vamos à sequência no processo olhando para outras partes. Talvez hoje você esteja se afastando do seu parceiro, experimentando as pessoas de uma forma desagradável que faz você se sentir explorada em sua fraqueza. E se você vê isso e sente que algo te controla e que não consegue mudar, a sensação de que algo te impede, esse é o maior reflexo e o maior indicador de que você está sendo refém de você mesma. E a ausência da consciência pode fazer você viver uma história que na verdade você não quer. Experimentando tudo à sua volta de uma forma que não é funcional e fazendo com que você viva remontagem de cena e sempre volte ao mesmo ponto. Você não precisa ver isso. Eu pedi para ela para compartilhar essa mensagem dela, essa descoberta, e ela me disse, eu quero que outras pessoas se libertem, porque é muito ruim viver isso. Agora eu vou começar a viver e não ser refém. Então eu disse para ela, bem-vinda à vida. A partir de agora, você começa a estar no controle, porque agora você vê para onde a sua mente e suas cargas emocionais sempre querem te levar. Se você sente de alguma forma que essa história pode conectar com algo que você esteja vivendo, mas não consiga se livrar ou dissolver ou solucionar,
O caminho para sair disso você encontra lá no link da bio. Você não precisa mais viver uma repetição ou ser refém das suas cargas emocionais e da sua história.